E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência no curso, irei falar sobre a primeira, segunda e terceira função das teclas. Bom, com o teclado aqui, o que acontece? Quando eu falo função, a gente observa que nas teclas de digitação, algumas só tem as letras, como no caso do A, do S, do D e assim por diante. Tem outras teclas que contêm duas ou mais opções. Aí, neste caso, a gente tem que saber quando que a gente utiliza, por exemplo, o tio, o acento circunflexo, o acento agudo, ou a crase, os dois pontos, enfim, ou colocar aquela bolinha que muita gente tem dúvida de como acionar ela, esquece ou nem sabe, nem nunca para para poder pensar como é que coloca ela. De vez em quando a gente precisa de usar, a terceira função da tecla. Então vamos estudar sobre as três funções. Lembrando que nem todas têm duas, nem todas têm três. Normalmente quando a gente vai colocar acentuação, ou ponto, costuma ter duas ou três funções nas teclas. Quando eu for utilizar as opções de baixo, dando um exemplo do tio, do acento agudo, do ponto final, da vírgula, dos colchetes, da barra, na parte de cima lá, ó, quando eu for utilizar o teclado numérico na parte de cima. Então, todos que estiverem embaixo a gente chama de primeira função. Ou seja, dando um exemplo no bloco de notas, quero colocar o ponto final. Basta apertar, a gente observa que o ponto é inserido, isso é básico. A palavra fixação, ela não tem o tio, então fixa. O que acontece? Como o tio está na parte de baixo, então eu aperto ele uma vez e logo após a letra eu consigo inserir a primeira função. Então todos que estiverem embaixo chamam de primeira função. Para habilitar agora a segunda função, o que seria a segunda função da tecla? Seria as opções de cima. Então no caso da onde tem o tio, então o circunflexo seria a segunda função, a crase, as chaves, a interrogação, dois pontos, os símbolos de maior e menor. No caso do teclado numérico, na parte de cima das teclas de digitação, nós temos lá a exclamação, o arroba, o cerquilha e assim por diante. Como que a gente ativa a segunda função? Basta pressionar a tecla Shift. Então, para quem não sabe o que é Shift, relembrando da aula passada, seriam essas setinhas, fica dos dois lados do teclado, tanto a parte direita como esquerda, acima do Ctrl. Então, o que acontece? Vamos lá para o bloco de notas novamente. Vou dar um Enter. Eu quero colocar a palavra você. Você não tem um circunflexo? Então, o que eu vou fazer? Vou pressionar o Shift, ou seja, vou manter ele pressionado segurando ele. Vou apertar a tecla que tem um circunflexo uma vez. Soltei e coloco a letrinha. Logo após é inserido para a gente o circunflexo. Da mesma forma, se eu for colocar a exclamação ou interrogação, eu pressiono o Shift, aperto a tecla que tem a interrogação, soltei o Shift, a gente observa que está lá a interrogação. Parece bobeira, mas tem muita gente que tem dúvida, tem gente que aperta as duas teclas juntas, ou segura as duas, aí sai um monte de exclamação. Então assim, parece bobeira, mas é algo que muita gente tem dúvida. Então vamos lá. Agora, tem muita gente que é até velha na informática, vamos dizer assim, tem experiência, e na vez nem sabe como colocar aquela bolinha que fica no canto ali, ó. Na tecla, por exemplo, que tem a interrogação e a barra, ou os colchetes de chaves. Tem aquela bolinha, aquele azinho com risco. E não sabe como coloca, fica apanhando ali, entendeu? Igual, por exemplo, no teclado numérico, na parte superior, temos também o 1 pequenininho, o 2, o 3. Às vezes não sabe como coloca. Então, para ativar a terceira função da tecla, nós temos duas maneiras na parte de digitação. Do lado, tem a tecla de espaço. Do lado do espaço, do lado direito dele, a gente contém a tecla Alt e GR. Tem um aluno meu que fala que é o Alt grande. O Alt e GR, ele vai acionar a terceira função da tecla. Ou seja, seria o símbolozinho que está na parte de baixo do lado direito. Tá? Aqui no lado esquerdo a gente tem a primeira função. A gente pode pressionar o Alt e GR e apertar a tecla, ou a gente pressiona o Ctrl e o Alt do lado esquerdo ali, e você coloca a bolinha também, ou a terceira função que você precisar. Na prática, o que eu vou fazer? Ó? Vou dar um Enter aqui agora. Vou colocar, por exemplo, primeiro bimestre. Então, tem o número 1, tem aquela bolinha com risco embaixo. Então, vou segurar o Alt e GR, aperto a tecla que tem aquela bolinha. Uma vez, soltei, eu acabo de escrever. De novo, ó, agora pressionando o Alt, o Ctrl Alt, mesma coisa. Professora, abreviado. Coloco o prof, seguro o Ctrl Alt, mantenho os dois juntos, pressionado,
e aperto a teclinha que tem um Azinho uma vez. Olha que bacana, sai da mesma forma. Então, relembrando, primeira função é a parte de baixo das teclas, ou seja, o tio, acento agudo, ponto e vírgula, ponto final, vírgula. Segunda função é a parte superior da tecla. Então, por exemplo, a gente tem o teclado numérico, né? Exclamação, o arroba, cerquilha, a porcentagem, os parênteses, sempre segurando o Shift e apertar a tecla, vai ativar a segunda função. E a terceira, Alt GR ou Ctrl Alt. Então, essa foi a aula sobre primeira, segunda e terceira função nas teclas. Aguardo você na próxima aula.